A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Vamos dar início à palestra, vamos colocar de pé para a gente estar orando em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós entramos, Deus amado, na Tua presença para aclamar ao Senhor. Meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela presença do Teu Divino Espírito Santo em nossa vida, nessa palestra, Senhor, que através do Teu Divino Espírito Santo só venha tocar em cada um de nós que estamos aqui participando, daqueles que estão nos ouvindo pela internet, meu Pai, que nós possamos, Deus, conseguir colocar em prática aquilo que está sendo falado e ensinado aqui, meu Pai, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, lembrando que nós estamos aí com essa palestra toda segunda-feira aqui às 19h30 e algo que tem trabalhado muito forte comigo e acredito que tem trabalhado com cada casal que está participando conosco, que está nos assistindo pela internet, que nós possamos aí estar convidando outros casais para estar conosco, porque esse trabalho é um trabalho muito importante e a gente que está à frente de trabalho, à frente da obra, aí a gente sabe que como está tendo problema em casamentos. Mas às vezes a gente pensa assim, pessoas que não são cristãs não, em casamento de pessoas que são cristãs. Há problemas, dificuldade, coisas simples do dia a dia que pode ser resolvido. E através dessas palestras vai estar nos ajudando muito. E nós vamos aí estar relembrando aquilo que nós falamos na palestra passada. Por que nós relembramos? Nós não aprofundamos, mas relembramos, porque é necessário que nós venhamos a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Nós temos que ouvir e através do Espírito Santo pedir para que nós venhamos a colocar em prática, para que nós possamos aí ter o casamento mais abençoado ainda, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós falamos aqui sobre o relacionamento. Ele é um terreno fértil, e onde plantamos nossa semente, e a semente que nós plantamos é a semente que nós vamos colher. Se nós plantamos carinho, compreensão, palavras edificantes, então nós vamos colher isso. Agora, se nós também plantarmos o oposto no nosso casamento, nós vamos colher aquilo que é oposto. E nós precisamos entender que melhor que nós sejamos a mudança que nós queremos que o outro seja. Então que a mudança ela possa partir de nós. Seja a mudança que você quer que o mundo venha ver, ou a sua família. Então muitas das vezes às vezes o cônjuge, o marido, ele olha para a esposa e diz que ela precisa de mudar nisso, naquilo e naquilo. Muitas vezes o esposo, ele olha para a esposa e diz que ela precisa de mudar nisso, naquilo e naquilo. Mas se o esposo olhar para ele e ele mudar, se a esposa olhar para ela e ela mudar, com certeza eles vão ter um casamento muito abençoado. E nós falamos também sobre a familiaridade, onde ela compromete o casamento. A familiaridade aqui que nós tratamos é referente ao excesso de liberdade. Quando a pessoa ela toma liberdade um com o outro, né? Por exemplo, no início do namoro se tem um tom de voz, no início do casamento se tem um tom de voz, e com o passar do tempo o casal vai se acostumando um com o outro, então ele já começa a mudar às vezes a tonalidade de voz, o modo de agir. Que nós possamos continuar agindo da mesma forma, que nós possamos voltar e lembrar como que nós agimos no início do casamento e como nós estamos agindo hoje. Nós falamos também sobre certas horas uma visita faz muito bem em casa. Porque muitas das vezes quando a visita vem em nossa casa, nós mudamos o nosso tratamento. Muitas vezes a esposa trata o esposo com mais carinho, o esposo trata a esposa com mais carinho. O casal, eles tratam o filho com mais carinho. O esposo se dispõe a ajudar mais a esposa e vice-versa. Mas muitas das vezes quando a visita vai embora, isso tudo acaba. E nós podemos perceber então que foi ali feito um grande teatro.
só tratou um ao outro bem, com respeito, tonalidade de voz baixa, porque havia visita. Quando a visita vai embora, volta aquela mesma vida de antes. Então, irmãos, que nós, quando vier uma visita na nossa casa, nós observarmos como nós estamos tratando um ao outro, e quando a visita for embora, que nós possamos tratar da mesma forma. Outra coisa que nós falamos aqui também é que, muitas das vezes, para a visita nós preparamos o melhor. Para a visita nós preparamos o melhor garfo, o melhor prato, nós preparamos a melhor refeição, arrumamos a mesa de forma diferente. Muitas das vezes nós valorizamos mais a visita do que a nossa família. Muitas das vezes a mulher valoriza mais a visita do que o esposo. Muitas das vezes o esposo ele valoriza mais a visita do que a esposa. Por que nós temos essa mania? Por que nós temos esse costume de valorizar mais as pessoas de fora do que as pessoas de casa? Porque a minha esposa ela tem que ser mais importante para mim do que qualquer visita na minha casa. Eu tenho que ser mais importante para minha esposa do que qualquer visita na minha casa. E muitas vezes nós tratamos a esposa, ou as esposas tratam o esposo de qualquer maneira, mas quando chega alguém de fora, trata muito bem. Então que nós possamos entender que nós temos que valorizar mais a nossa esposa, que a esposa deve valorizar mais o esposo do que as pessoas de fora. Outra coisa que nós falamos também é manter o burrinho emocional amarrado. Falamos aqui que o vento, a raiva é o vento que apaga a vela da inteligência. E a inteligência emocional, irmão, ela destaca um dos segredos de se manter um bom relacionamento. É o autocontrole, evitando resposta ríspida e resposta imediata. Então, quando nós temos o autocontrole, nós evitamos responder o nosso cônjuge de qualquer maneira. Nós evitamos dar certas respostas que pode, ao invés de amenizar a situação, pode piorar. Ao invés de jogar água na fogueira, pode pôr mais lenha na fogueira. Isso depende muito da resposta que nós damos para o nosso cônjuge. Agora nós vamos iniciar a palestra daquilo que nós ainda não falamos. Nós temos, irmãos, na Bíblia Sagrada o apóstolo Paulo. Ele é um psicólogo fenomenal. E ele entendia bastante sobre o comportamento do ser humano. Se nós pegarmos algumas cartas paulinas, nós vamos observar isso. Porque ele sabia do comportamento humano, suas complexidades. Isso é, a falta de compreensão, de ser confuso e ser complicado. Então o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele já sabia que nós, seres humanos, nós somos confusos, nós somos complicados e nós somos difíceis de lidar. E muitas das vezes nós achamos que o outro que é difícil, muitas das vezes nós achamos que o outro é complicado, mas todos nós somos difíceis, todos nós somos pessoas complicadas de lidar. E o apóstolo Paulo, ele sabia bem disso. Tanto é que nós vamos observar aqui que a carta aos Efésios, capítulo 4, os irmãos podem acompanhar, eu vou estar lendo carta aos Efésios, capítulo 4. Já falamos sobre isso aqui, mas nós vamos falar de novo. Capítulo 4, versículo 2 e 3. O apóstolo Paulo, irmãos, ele já sabia que cada um tem suas diferenças, os seus defeitos e as suas vulnerabilidades. Isso é, pessoa frágil, delicada e fraca. E cada um tem os seus gostos individuais. Conviver com a pessoa de sua diferença é um grande desafio. Por isso que aqui, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 2 e 3, nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizer. Vamos ler o primeiro. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo de número 3. Procurando guardar a unidade com o espírito no vínculo da paz. Se nós observarmos aqui, só tem coisa difícil, né, irmãos? Só coisa difícil para nós fazermos. Olha, com toda a humildade, difícil. Mansidão, difícil. Longanimidade, difícil. Suportando uns aos outros em amor. Quando diz aqui, irmãos, suportar uns aos outros, o apóstolo Paulo já sabia que não era fácil. Porque senão ele não precisava colocar aqui suportando. Quer dizer, nós temos que aprender a suportar uns aos outros com amor. E isso entra na fase do casamento também. E ele continua dizendo: procurando guardar a unidade, isso é, sendo um, do Espírito no vínculo da paz. Isso, irmãos, é uma situação muito difícil para nós, principalmente as pessoas que têm uma convivência maior uns com os outros, onde há várias pessoas, porque uma coisa que nós sabemos, que onde tem o ser humano vai ter problema. Aonde aglomerou pessoas, pode saber que mais cedo ou mais tarde vai ter um problema, vai ter outro problema. Mas nós temos que aprender a suportar um outro na paz, ter paciência, longanimidade. Isso aí, irmãos, inclui também o casamento, isso aí também inclui o casal. É muito importante que nós venhamos a praticar, porque tem pessoas que são mais nervosas, alguns têm o costume de dizer, né, mais sanguíneos. E muitas das vezes existe coisas em nossa vida que nós temos que aprender a praticar. Por exemplo, a pessoa que ela é nervosa, ela não vai conseguir se tornar uma pessoa paciente do dia para a noite. Ela não vai conseguir ter grande tranquilidade para conversar do dia para a noite. Por isso que é necessário que nós venhamos a entender que não é só o nosso cônjuge que é difícil, que nós também somos difíceis. Porque quando nós achamos que só o outro é difícil, nós não queremos mudar, nós queremos que o outro mude. Quando nós vemos defeitos somente no outro, nós achamos que nós somos perfeitos, que nós não precisamos mudar. Mas agora, se nós entendemos que nós, seres humanos, somos imperfeitos e temos defeitos que temos que mudar, nós vamos começar a querer fazer a diferença. E quando um começa a fazer a diferença, o outro também, com certeza, vai fazer a diferença. E uma das coisas principais no casamento chama-se humildade. Mantenha o seu burrinho emocional preso pelas cordas da humildade. O caminho para se preservar a unidade do relacionamento, isso é, para manter a união, para que o casal possa ser um só, é necessário passar pela humildade, mansidão e o exercício da longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. É virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício de outro. Será que eu tenho essa facilidade de suportar com firmeza quando eu sou contrariado em benefício pela minha esposa? Será que você tem essa capacidade? Porque quando nós estamos falando aqui, irmãos, de burrinho emocional, a gente está falando porque se nós agirmos de acordo com as nossas emoções, deixar o nosso burrinho, isso é, nós agimos sem pensar, sem inteligência emocional, nós vamos agir com burrice. E quando nós agimos com burrice, com certeza, nós vamos fazer só coisa errada para o nosso casamento. E uma das maneiras de nós mantermos o burrinho preso é nas cordas da humildade. Vamos ver agora o perfil das pessoas humildes. Agora você vai saber se você é humilde. Eu vou saber se eu sou humilde. Primeiro, as pessoas que elas não são humildes. Aliás, desculpa, as pessoas que são humildes, elas não são hipersensíveis. Elas não se ofendem com facilidade. Elas não ficam com raiva com facilidade. A pessoa, quando ela é humilde, ela não é hipersensível. Não é qualquer coisa que ela vai trunfar a cara, não é qualquer coisa que ela vai ficar emburrada, não é qualquer coisa que vai fazer com que ela não fique bem no relacionamento. A pessoa que ela não é humilde, ela facilmente se ofende.
e ela tem dificuldade de relacionar com as outras pessoas. E normalmente essas pessoas que não são humildes, além da dificuldade de relacionar com outras pessoas, elas também não conseguem parar a igreja nenhuma. Lógico, irmãos, por exemplo, nós sabemos que existe aquelas pessoas que ela vai para uma igreja, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Por exemplo, eu conheço um casal que em menos de 3 anos, eu contei, me parece que eles passaram por 5 igrejas. E o mais interessante de tudo, que nenhuma das igrejas serviu para eles. Lógico, irmãos, eu me converti numa igreja, fui para outra igreja, agora nós temos um ministério. Mas existem pessoas que elas não conseguem, elas têm uma dificuldade. Ou esse não serve, aquele não serve, o outro não serve, o outro não serve, o outro não serve. Nós sabemos aqui, se nós formos perguntar aqui, todos aqui já trocaram de igreja. Todos aqui. É algo normal. Mas existe aqueles que trocam simplesmente porque eles não são humildes. E a pessoa que é humilde, ela não consegue conviver com outras pessoas. Ela não consegue conviver com ninguém. Ninguém serve para ela. Ela não consegue ter amizades duradouras. Segundo, as pessoas humildes enfrentam as críticas com tranquilidade e afabilidade, isso é, com corteza e delicadeza. Então as pessoas, quando elas são humildes, elas enfrentam as críticas com tranquilidade. Se a crítica for construtiva, ela pega aquilo e coloca em prática. Agora, se a crítica ela for destrutiva, ela filtra aquilo que serve para ela. E ela consegue prosseguir o seu trabalho sem se sentir amargurado, sem ficar com raiva de ninguém. Quantos de nós, irmãos, já recebemos críticas construtivas e críticas destrutivas? Quantos de nós? E nós temos que aprender que muitas das vezes isso vai acontecer também dentro do nosso casamento. Às vezes nós podemos criticar, fazer uma crítica construtiva para o nosso cônjuge. Ou o nosso cônjuge pode fazer para nós, mas é necessário que nós venhamos a entender que a crítica construtiva ela é para melhorar. Ela é para que nós venhamos a nos aperfeiçoar. Agora, se for feita crítica construtiva, se nós formos humildes, nós vamos passar por cima disso. Nós vamos dar sequência. Eu me lembro, eu falei isso aqui em uma das minhas mensagens, que tinha uma pessoa que era aqui da nossa igreja, que era muito interessante. Essa pessoa, toda vez que ela chegava para mim, que ela falava que Deus havia revelado para ela sobre o nosso ministério, era uma desgraça. A gente estava numa igreja, nós saímos da garagem, fomos para um ponto, lá era pequeno, devia ser mais ou menos isso aqui, ó, sair de comprimento, tela no fundo lá, só isso, não tinha mais nada. E ela sempre entregando coisas destrutivas. E eu filtrava aquilo, continuava o meu trabalho. Aí nós fomos para um ponto maior. Vem essa pessoa, Deus me mostrou isso, isso, em sonhos, só coisa destrutiva. Eu filtrei, cheguei um dia que eu falei com minha esposa, falei, não é possível. Deus só mostra para essa mulher desgraça o nosso ministério, não mostra nada de bom, até hoje nunca falou nada de bom para nós. Passou, nós agora estamos aqui, num ponto maior, num ponto melhor. Então acontece, nós não podemos abater, quando nós somos humildes, nós não vamos abater com as críticas construtivas. Nós vamos filtrar elas e vamos continuar o nosso trabalho. Isso é muito importante. Terceiro, as pessoas humildes medem a si mesmo pela real medida da graça divina e não se colocam nem acima e nem abaixo de que realmente são. Tem uma coisa, nós não podemos nos colocar nem acima e nem abaixo daquilo que nós somos. Isso é, nós não precisamos ser exaltados, nós não precisamos andar de nariz em pé, e nós também não precisamos andar cabisbaixo. Nós temos que nos colocar no lugar que nós realmente somos.
E Deus, Ele nos chamou para sermos pessoas abençoadas. Deus, Ele nos chamou porque Deus tem um propósito na nossa vida. Cada um de vocês que estão aqui, talvez vocês achem que são por acaso. Cada um de vocês que estão nos ouvindo pela internet, Deus tem um propósito na vida de vocês. E não é diferente na vida do casal. Entenda uma coisa, para que a minha trajetória ministerial possa fluir da forma que Deus quer, que ela possa progredir, é necessário que a minha esposa esteja comigo. Para que o ministério da minha esposa possa fluir, é necessário que eu também esteja com ela. Que nós possamos entender que nós temos que apoiar um ao outro. Nós temos que estar juntos. Isso é muito necessário para um casal. Por quê? Porque quando existe casal, irmãos, existe homens que só sabe jogar a mulher para baixo, só sabe fazer crítica, só sabe humilhar. E muitas das vezes a mulher, ela recebe isso para ela, e vice-versa o homem também. Recebe isso e a pessoa se sente para baixo, quer andar cabisbaixa. Ela não consegue erguer a cabeça, ela não consegue ver quem realmente ela é. E eu não sei se tem alguém que está nos ouvindo pela internet, ou alguém que está passando por isso, mas eu quero dizer para você que você não precisa andar cabisbaixo, você não precisa andar com o nariz em pé, mas você ande como realmente você é. Quarto, as pessoas humildes toleram defeitos, insultos e acusações falsas por causa de um propósito superior. Isso é muito forte, eu vou repetir. Quarto, as pessoas humildes toleram defeitos, insultos e acusações falsas por um propósito superior. Isto é, irmãos, não quer dizer que nós temos que viver sendo insultados, humilhados, tolerar coisas demais. Mas a situação na nossa vida que nós temos que tolerar para um propósito maior. Por exemplo, quando nós começamos a evangelizar alguém, muitas das vezes, irmãos, essas pessoas, elas nos criticam, elas fogem da gente, ela não nos quer perto dela. Por exemplo, eu já fui evangelizar um casal que a gente estava na casa de cima e o casal, o homem estava batendo a mulher, e eu ouvi aquilo e aquilo mexeu comigo. Passou-se uns dias, eu esperei aquilo passar e fui na casa deste casal, sentei para começar a pregar para eles. Vocês acreditam que em vez do homem não agradar da minha presença ali, a mulher que não agradou? A mulher que tinha apanhado o esposo. Eu fui lá para pregar o evangelho. Sentei, o homem sentou para me escutar. A esposa, a hora que sentou, que eu falei para ela, não, eu sou evangélico, eu vim aqui conversar com vocês. Ela levantou do sofá, foi para lá arrumar a casa. Ele que havia batido a esposa, ficou todo sem graça perto de mim. Ficou todo sem graça e falou assim, ó, você me desculpa por ela. Eu falei, não tem problema não. Mas se passou o tempo, aquele casal estava na igreja. E muitas das vezes, irmãos, é necessário que no casamento nós venhamos a tolerar determinadas coisas. Por exemplo, eu conheço um casal que, quando a mulher começou a ir para a igreja, o marido dela falou com ela, eu não durmo na mesma cama que você, dormiu no sofá. Mas ele só dormiu uns dias, porque hoje ele está na igreja com a esposa dele. Existem casamentos que muitas das vezes a esposa, ela aguenta alguma coisa e vice-versa, o esposo tolera alguma coisa por um propósito superior. E muitas das vezes nós conseguimos ganhar a esposa, ou a esposa consegue o esposo para Jesus, e eles conseguem ter um casamento abençoado. Então as pessoas humildes, elas toleram defeitos, insultos e acusações falsas por um propósito superior. Não quer dizer que nós temos que tolerar insultos, defeitos, acusações de qualquer um. Mas há momento que há um propósito maior nisso e nós devemos tolerar. Vamos ver aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5.
versículo 11 e 12. Jesus disse assim, ó: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Então, o que nós vemos aqui Jesus ele falar para os seus discípulos que eles poderiam tolerar isso, porque havia um propósito maior. Havia um propósito de salvação para a vida deles. Então, quando se trata, volto a repetir, por um propósito maior, devemos tolerar determinadas coisas. Mantenha-se dominado pela mansidão. Isso aí não é fácil, não. Principalmente no momento que nós temos algum problema dentro do casamento. Conseguir manter a mansidão é algo que muitas das vezes é quase impossível, ou para alguns casais é impossível. Por isso, irmãos, que nós estamos aqui nessas palestras, por isso que nós estamos orando para que o Espírito Santo ele venha trabalhar em nós, porque determinadas coisas que nós vamos falar aqui, em alguns momentos da nossa vida, nós não vamos às vezes conseguir colocar em prática. E nós vamos ter que trabalhar em nós vamos ter que trabalhar na nossa personalidade, nós vamos ter que trabalhar no nosso jeito de viver, nós vamos ter que trabalhar no nosso jeito de pensar. E alguns às vezes estão casados há 5, 6, outros 10, outros 20 anos. Eles vão começar a mudar. Eles vão ter que começar a trabalhar em si mesmo para que eles possam mudar. No Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 5, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos aqui, irmão, no original, ele dá a ideia de amansar um animal bravo. O que significa isso? Quer dizer que eu vou ter que amansar minha esposa porque ela é um animal bravo? Que a minha esposa vai ter que me amansar porque eu sou um animal bravo? Você é, Alexandre? Você é, Magela? Eles falam: conversa fiada, isso é intriga da oposição. É intriga da oposição, não tem nada disso. Ô, irmãos, quando se fala aqui em ideia de amansar um animal bravo, não está falando do outro, está falando de nós mesmos. É ter as rédeas das emoções nas mãos, é ter controle das rédeas das emoções. Então o animal bravo tem que amansar, não é ela não. O animal bravo que eu tenho que amansar não é minha esposa não. O animal bravo que eu tenho que amansar é a minha emoção. Por exemplo aqui, qual de nós aqui que já fizemos alguma coisa, tivemos uma atitude com o nosso cônjuge e já arrependemos? Talvez falamos alguma coisa que não devíamos ter falado. Talvez tivemos uma atitude que não deveríamos ter tido. Porque no momento do calor da emoção, nós temos determinadas atitudes que se nós estivéssemos tranquilos, nós não teríamos. Às vezes falamos alguma coisa, ofendemos em alguma palavra, ou falamos num tom mais alto, falamos com agressividade. Tudo isso por quê, irmãos? Porque nós não somos mansos. E uma das coisas que nós temos que aprender para o casamento, se tornar inabalável, é necessário que nós venhamos a trabalhar em nós. Mansidão é prender, é amansar um animal bravo. Esse animal bravo é a minha emoção, é a emoção da minha esposa. Então nós temos que aprender a controlar, nós temos que aprender a ter domínio sobre as nossas emoções. Se nós conseguirmos fazer isso, irmãos, não vai ser só o nosso casamento que vai ser melhor, a nossa vida vai ser melhor, a nossa convivência com as pessoas vão ser melhor. Porque não é só a minha esposa que me faz raiva, não é só eu que faço raiva na minha esposa. Existem pessoas ao meu redor que me faz raiva, existem pessoas no trabalho, existem pessoas na igreja, existem pessoas em todos os lugares. E se nós conseguirmos trabalhar isso que nós estamos falando aqui, se nós conseguirmos colocar em prática através do Espírito Santo, nós vamos conseguir, irmãos, ser pessoas melhores.
Eu vou conseguir ser o melhor esposo, eu vou conseguir ser o melhor pai, eu vou conseguir ser o melhor pastor, eu vou conseguir ser o melhor amigo. E quantas pessoas têm ofendido a outras? Quantos casamentos têm chegado ao fim? Ou quantos casamentos têm esfriado? Pelo casal não ter mansidão, não ter as rédeas das emoções nas suas mãos. Isso é muito importante. Nós não podemos agir pelo calor da emoção. Nós temos que aprender a ter o controle das emoções nas nossas mãos. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos ter não só um casamento, mas a família abençoada. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Acho que eu nunca perguntei isso aqui não, mas hoje eu vou perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta referente ao que nós falamos aqui? Ou algum comentário? Deixa eu adiantar que eu voltei aqui sem querer. Apertei um botão aqui sem querer, voltei umas coisas a mais aqui. Aí. Agora nós vamos entrar. Amarre seu burrinho com as cordas da longanimidade. O que é longanimidade? Paciência, virtude de suportar com firmeza e contrariedade em benefício de outro. A paciência ou a longanimidade é a capacidade de esperar sem irritar-se e sem se estressar. Você tem essa capacidade? Será que eu tenho essa capacidade? Longanimidade, paciência, virtude de suportar com firmeza a contrariedade em benefício de outro. A paciência ou a longanimidade é a capacidade de esperar sem irritar e sem estressar. Isso pode ser exercitado quando se chega com fome no horário de almoço e você pergunta para sua esposa se o almoço está pronto e ela diz que não. Às vezes você tem uma hora de almoço, chega em casa, pergunta para sua esposa se o almoço está pronto, ela diz que não. Qual seria a minha atitude? Qual seria a sua atitude? Será que nós vamos dizer para ela: olha, meu bem, eu vou te ajudar a terminar o almoço? Será que nós falaríamos isso? Será que nós teríamos a paciência de esperar? Ou será que nós ficaríamos estressados? Qual seria a minha atitude? Qual seria a sua atitude, você que é esposo? E se o seu esposo marcar de pegar você em um determinado lugar, e às vezes por causa de um jogo de futebol ele esquecer de pegar você? Não responda. Qual seria a sua atitude? Será que você, esposa, será que a minha esposa iria saber esperar? Iria ter paciência? Não responda. Não responda. Responda, nós estamos aqui no Palestra de Casais. Não responda. Qual seria a minha atitude? Qual seria a atitude da minha esposa? Qual seria a sua atitude como esposo? Qual seria a sua atitude como esposa? Você seria longânimo? Você teria paciência? Existem coisas, irmãos, que a minha esposa vai me testar. Vai testar se eu sou longânimo. Existem coisas que eu vou testar ela. E não é diferente com nenhum de nós que estamos aqui. O casamento, irmãos, ele é muito parecido.
Por isso que você vai observar que nós estamos dando um tipo de palestra para todos os casais. Aqueles que estão nos ouvindo na internet, aqueles que estão aqui. Por quê? Porque todos os casamentos eles são muito parecidos. São poucas diferenças. E nós temos que aprender a ser longânimo, a ter paciência, em benefício do outro. E uma pessoa ela só aprende a ser paciente aprendendo a disciplina de esperar. Irmãos, vamos ser sinceros, esperar é horrível. Paz, quando alguém marca as coisas comigo e atrasa muito, rapaz, isso me deixa chateado. Eu tinha um amigo que era muito interessante. Todas as vezes que a gente marcava de sair, ele atrasava muito. A gente era jovem, solteiro. Todas as vezes a gente marcava de sair, ele atrasava muito. Por exemplo, se a gente marcava às 7 horas, ele aparecia 8 horas. Isso quase matava de raiva. Aí chegou um dia que eu falei assim, hoje eu pego ele. Nós marcamos 7 horas, eu falei, eu não vou ficar pronto, vou ficar aqui em casa. A hora que ele chegar aqui que eu vou aprontar. O que aconteceu? Ele não apareceu. Aí me fez mais raiva ainda. Então de todo jeito eu não consegui. Então nós temos que aprender isso, irmãos. Que nós aprendemos a ser paciente quando nós aprendemos a disciplina de esperar. Nós temos que aprender a esperar. Muitas vezes eu tenho que esperar determinadas coisas da minha esposa, determinadas atitudes, ela tem que esperar determinada atitude minha, tem que esperar determinadas coisas em mim. Porque, como eu disse, irmãos, o casal, quando ele se casa, no início, o homem, ele vê a mulher não como ela é, mas como ele acha que ela é. A esposa, ela vê o esposo não como ele é, como ela acha que ele é. E com o passar do tempo, eu falei sobre isso aqui, ela consegue perceber e ele consegue perceber que são duas pessoas que têm defeito, que são pecadoras. Mas quando nós entendemos isso, e nós temos a paciência de esperar o outro mudar, e nós trabalhamos com isso, com a paciência, com a conversa tranquila, com a mansidão, nós vamos entender que muita coisa pode mudar no nosso casamento. Muita coisa pode mudar nas nossas atitudes. Porque só tem paciência quem sabe esperar. Quem não sabe esperar, não adianta falar que é paciente, que ele não é. E nós temos que aprender a esperar. E Deus, irmãos, Ele tem um meio para nos ensinar a ter paciência. Muitas das vezes, Deus Ele não tira determinadas pessoas de perto da gente, irmãos, para nos ensinar a ter paciência. Você quer aprender a ter paciência? Seja um pastor de uma igreja. Seja um líder da igreja. Você tem que aprender a ter paciência. Por quê? Porque você lida com várias pessoas de criação diferente, vidas diferentes, personalidade diferente. Então muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para aquela pessoa e nós achamos ela chata, insuportável, não aguentamos mais. Mas às vezes Deus está usando aquela pessoa para que nós venhamos aprender a ter paciência. E quando nós chegarmos em casa, nós vamos tolerar determinadas coisas do nosso cônjuge que nós não tolerávamos. Então Deus Ele pode usar pessoas difíceis, pessoas que nos fazem raiva, para que nós venhamos aprender a ter paciência. E nós temos que aprender a ser longânimo e paciente. E muitas das vezes, Deus, Ele usa pessoas para construir o nosso caráter cristão. Porque eu me lembro, irmãos, que, lógico, eu tenho muita coisa para mudar ainda, mas quem me conheceu antes de eu me converter, e depois que eu me converti, sabe que eu já mudei um pouco. Lógico que eu preciso mudar muito mais. Até essa semana que eu estava de férias, eu viajei. Eu e minha esposa, nós viajamos, estávamos conversando com uns parentes meus. E surgiu um assunto de um problema que nós tivemos antes de eu me converter. E eu falei para eles, olha, naquela situação eu estava completamente errado.
Só que antes eu tinha o costume seguinte: bateu, levou. Falou, a resposta era na hora, não interessava se tinha 2, 3, 10, 100 pessoas. Me ofendeu o que eu tinha para falar, eu falava no meio de todo mundo. E nessa conversa, eu falei para eles: não, eu errei com vocês. Eu errei porque eu não devia ter falado aquilo que eu falei. Por quê? Para vocês entenderem um pouquinho da história. Meu pai, quando faleceu, ele não morava com a minha mãe, ele tinha carteira de trabalho. A minha avó era viva na época, ela segurou a carteira de trabalho do meu pai e falou que não, minha mãe não ia receber a pensão. Que o dinheiro que a gente quisesse, a gente ia lá e pedia a ela, porque ela não ia dar a carteira do meu pai, os documentos do meu pai, para que a minha mãe recebesse pensão. E eu fui lá pedir ela com tranquilidade, ela não deu. Depois nós conseguimos, a minha mãe falou que ia mandar a polícia lá, tal, resolveu, pegou. Passou-se um tempo, a minha avó adoeceu. E ela queria me ver. Eu falei que eu não ia ver ela. Passou-se um tempo, a minha avó morreu. Essa minha tia que estava comigo lá na roça ligou para mim e falou: olha, não vem que não, que sua avó faleceu, o pessoal não está bem com você, porque você não quis ver ela quando ela estava viva. Eu virei e falei assim: se eu não fui ver ela quando ela estava viva, quanto mais agora que ela está morta. Então, irmão, isso não é atitude de uma pessoa tomar. Então, algo que era o jeito que eu vivia, era o jeito que eu fazia as coisas. Isso hoje, eu arrependo por isso, mas eu não conhecia Jesus na época, era assim que eu agia com as pessoas. Quer dizer, como que eu não vou ver uma minha avó que está doente, quer me ver? Não importa o que ela tinha feito. Como que eu vou responder isso para uma tia minha? Que ela era esposa do meu tio, estava num velório, como que eu poderia falar isso para ela? Então, muitas das vezes, irmãos, é necessário que nós venhamos entender que quando nós nos convertemos, nós temos que nos tornar pessoas diferentes, nós temos que nos tornar mansos. Nós não podemos ter as mesmas atitudes do passado. E isso nós temos que aprender também no nosso casamento. Isso nós temos que aprender com a esposa, a lidar com a esposa dessa forma. Nós temos que aprender a lidar com o esposo e com as pessoas. Porque se eu continuo agindo da mesma forma de antes, eu não me converti, irmãos, eu não me tornei uma nova criatura. E se eu me converti após o meu casamento, e se eu continuo lidando com a minha esposa da mesma forma de antes, então eu não me converti. Se você que é esposa se converteu depois do seu casamento e você continua lidando com o seu esposo da mesma forma, se você não mudou o seu tratamento com ele, então você não se converteu. É necessário que nós venhamos nos tornar nova criatura para nós lidarmos com as pessoas, com a nossa esposa, a esposa com o esposo. É necessário que nós venhamos aprender a ser humilde, a ser manso. Porque, irmãos, quando eu sou humilde, se eu me tornar uma pessoa humilde com a minha esposa, isso não é bom só para ela não, isso é bom para mim também. Porque quando nós estamos brigados, isso não é ruim só para ela, é ruim para mim também. Quando você está brigado com a sua esposa, não é ruim só para você não, é ruim para ela também. Quem tem filho é ruim para os filhos também. É ruim para toda a família, irmãos. Então entenda uma coisa, ninguém na família ganha nada por ser pessoas que não são humildes, por ser pessoas agressivas na palavra, por ser pessoas que são nervosas. Ninguém ganha nada com isso. A família inteira perde com isso. O esposo perde, a esposa perde, os filhos ficam compartilhando isso. Então é necessário que nós venhamos aprender a ser manso. E o apóstolo Paulo, ele sabia disso, que depois da humildade ele diz que é necessário cultivar a mansidão e a longanimidade. Paulo está afirmando que existem pessoas difíceis e que é necessário ter humildade, mansidão, longanimidade e capacidade de suportar para conviver harmoniosamente com elas. Existem, irmãos, determinadas situações no nosso casamento que nós temos que aprender a suportar. Existem determinadas situações que nós podemos passar por cima, mas muitas das vezes o homem não passa, muitas vezes a mulher não passa. Existem determinadas situações que nós podemos relevar e muitas vezes nós não relevamos. E uma coisa desse tamanhozinho se torna um problema gigantesco. Tudo por quê?
porque não soube relevar. Porque nós não entendemos que a minha esposa é uma pessoa difícil, que eu sou uma pessoa difícil, que você é difícil, que a sua esposa é difícil. Nós somos difíceis de lidar. Se eu achar que somente a minha esposa é difícil, se ela achar que somente eu sou difícil, ela não vai querer mudar se ela achar que eu sou difícil. E se eu achar que só ela é difícil, eu não vou querer mudar. Se ela é difícil, ela que tem que mudar, eu não preciso mudar nada, eu sou tranquilo. E quantas pessoas, quantos maridos têm mania de dizer o seguinte: eu sou tranquila, minha esposa que é difícil. E você depois vai conversar com a esposa, às vezes não é assim. Eu não posso dizer que eu sou tranquilo. Quem tem que dizer que se eu sou tranquilo é ela. Ela não pode dizer que ela é tranquila. Quem tem que dizer se ela é tranquila sou eu. Você é tranquila, tá, amor? Então nós temos que aprender isso. Ah, eu posso falar, não, eu sou muito bom para minha esposa, eu faço o que eu posso para ela. Eu me lembro, irmãos, que há uns anos atrás eu conversei com um rapaz, um homem, ele não era do nosso ministério, e ele estava tendo problema no casamento. A esposa adulterou com ele, e na conversa que ele estava tendo comigo, só eu e ele virou para mim e falou assim: eu achei que eu era o melhor esposo do mundo, eu achei que eu era isso, eu achei que eu era aquilo, eu só ouvindo aquilo, eu achei que eu era aquilo. E eu conheço bem ele. Ele não é uma pessoa fácil de lidar. Lógico que não justifica ela ter adulterado com ele, mas o que eu quero trazer para você é o seguinte: que ele se achava o máximo, o melhor esposo, ele se achava o máximo de marido, o melhor marido. Mas espera aí, não é ele que tinha que achar, era a esposa. Então não é você que tem que se achar o melhor esposo, é ela que tem que te achar o melhor esposo. Não é ela que tem que se achar a melhor esposa, é você que tem que achar ela a melhor esposa. Então nós temos que entender isso. E nós temos que olhar para o nosso cônjuge, é ela que tem que falar como que eu sou, é eu que tenho que falar como que ela é. E muitas das vezes não é assim que se faz. Muitas das vezes a pessoa ela se acha o máximo. Isso atrapalha demais no casamento. Olha que coisa interessante. Às vezes precisamos dizer ao cônjuge: suporte-me, amor, porque eu não sou uma obra acabada. Deus ainda está trabalhando em mim. Então às vezes, irmãos, é necessário isso, eu dizer para minha esposa: olha, me suporta com amor, porque eu não sou uma obra acabada, Deus ainda está trabalhando em mim. Como eu disse para vocês, antes de me converter eu era pessoa, hoje eu estou mudando, mas Deus ainda não acabou a obra. Essa obra só vai acabar quando eu for levado aos céus, aí nós vamos nos tornar pessoas perfeitas. Mas até então, é necessário que a minha esposa tenha paciência comigo, porque eu ainda não sou uma obra acabada, mas Deus está trabalhando em mim através do Espírito Santo. Seja proativo e nunca reativo. Qual a diferença? Proativo reage com base em princípios e não com base no que está sentindo. Proativo age com base em princípios e não com base no que está sentindo. É muito importante isso que nós vamos falar aqui agora, preste muita atenção. Reativo age com base naquilo que está sentindo. Os princípios de estudarmos sobre proatividade não se aplica apenas em relacionamentos familiares, mas também em outros relacionamentos. Por exemplo, grandes empresas, irmãos, quando fazem entrevista com as pessoas, a seleção de busca de profissionais para ocupar posições estratégicas de liderança, não quer apenas que a pessoa ela seja aquele expert no que faz, mas se tem inteligência emocional. A inteligência emocional, irmãos, ela rege tudo em nossa vida. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas, os candidatos ao cargo têm coeficiência emocional. Se ele sabe colocar inteligência nas suas emoções em qualquer empresa, sabe se relacionar com as pessoas, é um fator preponderante e decisivo. Será que eu sei relacionar com as pessoas? Será que você sabe relacionar com as pessoas? Será que nós estamos colocando inteligência emocional nas nossas atitudes, no nosso casamento?
As pessoas que não sabem colocar inteligência emocional nas suas emoções criam barreira que dificulta o trabalho em equipe. Isso inclui também o casamento, porque na família o casamento não é diferente. Quando os cônjuges compreendem a importância da proatividade, tudo fica mais fácil no relacionamento. Eu trouxe um pequeno escrito aqui para nós entendermos, eu vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para vocês ver de longe, mas eu vou falar. Porque proativo é aquele que reage segundo os princípios e não com base no que está sentindo. Então eu quero trazer para vocês entenderem aqui. Olha só, nós temos aqui o estímulo. Isso é como que nós vamos reagir em determinadas situações. E nós temos aqui a resposta. Deixa eu colocar para as pessoas que estão nos vendo aqui. E muitas das vezes, irmãos, o problema está aí, entre o estímulo e a resposta. A pessoa, quando ela é proativa, ela responde com base em princípios bíblicos e não no que está sentindo. Então nós temos que aprender o seguinte, que entre o estímulo e a resposta, isso aqui pode mudar tudo na nossa vida, no nosso casamento. Mas se nós aprendemos a colocar antes do estímulo, depois do estímulo, aliás, e antes da resposta, a pausa. Se nós aprendemos a usar isso, irmãos, o estímulo é o quê? Quando nós estamos às vezes à flor da pele, quando nós vamos dar uma resposta. Se nós aprendemos entre o estímulo e a resposta, nós colocarmos uma pausa, muita coisa vai melhorar na nossa vida. Muita coisa vai melhorar não só no nosso casamento, no nosso relacionamento, mas vai melhorar a nossa convivência com nossos filhos, vai melhorar a nossa convivência com as pessoas. Porque muitas vezes nós estamos ali, vamos agir, vou responder isso, e responde. Mas se nós aprendemos a dar uma pausa, espera aí, deixa eu contar até 10, não, até 10 foi pouco, eu vou contar até 30 foi pouco, eu vou contar até 50, eu vou contar até 100. Nós vamos ver, irmãos, que nós vamos agir de forma proativa. Porque o que significa essa tecla pausa? Quando devemos usá-la? Todos nós somos estimulados e provocados todos os dias. Isso sou eu, é você, isso é pela nossa esposa, pelos esposos, isso é pelos filhos. Todos nós somos provocados, estimulados todos os dias. E entre o estímulo e as respostas, nós temos um intervalo de tempo. Se nós conseguirmos segurar esse intervalo de tempo, se nós conseguirmos fazer a tecla pausa, com certeza, nós vamos ter tempo para escolher a melhor resposta. Se nós conseguirmos segurar isso, não agimos por impulso, não agimos pela emoção, pelo estímulo, e nós conseguimos às vezes nos calar, nós vamos encontrar a melhor resposta. Aí nós vamos praticar a longanimidade e a mansidão. E é nesse espaço de tempo que nós vamos decidir se nós seremos proativos ou reativos. Isso é, se nós vamos agir segundo os nossos princípios ou se nós vamos agir segundo as nossas emoções. E muitas das vezes, por exemplo, um casal agride o outro, às vezes por falta dessa tecla pause. Muitas das vezes, o casal chega até a se separar por agir entre o estímulo e a reação, por não parar e pensar
contar até 10, até 30, se não for suficiente, até 50, até 100, para dar uma resposta, para ter uma determinada atitude. Então é muito bom a gente ser proativo, agir segundo os princípios. E nós temos um princípio cristão. E muitas das vezes, irmãos, dentro desse princípio cristão, passou a hora já, gente. Vou terminar aqui já. Muitas das vezes desse princípio cristão, nós, dentro desse princípio cristão, nós falamos para as pessoas como deve ser. A gente deve ser manso, a gente deve entender as pessoas, né? Muitas vezes nós até aconselhamos um casal. Não faz isso, faz. Mas às vezes nós não colocamos isso em prática. Muitas vezes nós somos excelentes conselheiros. Por exemplo, eu estou aqui palestrando para vocês. Mas será que eu consigo colocar em prática isso que eu estou aprendendo aqui? Será que eu vou colocar isso dia a dia no meu casamento, com a minha família? Muitas vezes nós somos excelentes conselheiros. E uma das coisas que eu costumo falar, irmãos, quando a pessoa está de cabeça quente, a pessoa está agindo por estímulo, por impulso, nessa tecla pausa é o seguinte: qual conselho eu daria para o outro? Eu me tiro da posição que eu estou. Por exemplo, eu estou discutindo com a minha esposa, eu vou ter determinada atitude com a minha esposa. Se eu parar e pensar assim, espera aí, se eu tivesse me aconselhando, será que eu daria esses conselhos para mim? Faz isso, larga, briga, bate? Não. Então, em alguns momentos também, nessa tecla pausa, nós podemos fazer isso, irmãos. O que eu aconselharia? Então eu devo fazer o que eu aconselho, porque eu não aconselho nada de ruim para o outro. Normalmente as pessoas que vão aconselhar quando a outra pessoa está com problema, vai aconselhar só coisa boa. Não, tem paciência, aguenta um bocadinho, faz isso. E muitas vezes nós mesmos não fazemos nada disso, nada daquilo que nós ensinamos. Então nós temos princípios, nós devemos agir segundo o princípio. Lembrando, né, o que significa mansidão é nós temos amansar um animal bravo. Esse animal bravo não é a minha esposa. O animal bravo, minha esposa, não sou eu. O animal bravo sou eu mesmo. Eu ter controle o quê? Das rédeas das minhas emoções. Isso é muito importante, ter um controle emocional. E para melhor compreensão do princípio da tecla pause, vou compartilhar com vocês alguma situação da vida. Imagine, irmãos, você pegar um avião. Vamos viajar, você põe uma melhor roupa que você tem, você sai todo alegre, pega o avião. Aí você imagina, irmãos, um avião, era o moço, ela vai mexer no refrigerante, sacode ele, e de repente espirra aquele refrigerante todo na sua roupa. Qual seria a sua reação? O que você faria? O que eu faria? Qual seria a minha ação? Será que nós pararíamos na tecla pausa? Entre o estímulo e a resposta, entre o estímulo e aquilo que nós iríamos fazer? E se você estivesse o avião, vamos piorar mais um bocadinho ainda. Eu estou falando de avião, irmãos, porque está no ar, você não tem como parar, você não tem como descer. Você não tem como, um exemplo, ônibus pegar outro ônibus, você não tem como parar aquele táxi, pegar outro táxi ou Uber. Você está lá, aquele café quente, vem te servir aquele café quente, derrama na sua calça. Aquilo queima que dói até a alma. Qual seria a minha reação? Qual seria a sua reação? Aí depois imagina a gente descer do avião, a calça manchada aqui assim, parecendo que fez xixi na calça. Como que eu iria agir? Como que você iria agir? Será que nós colocaríamos a tecla pausa? Será que nós pararíamos? Agora eu vou falar de uma coisa aqui, irmãos, que eu tenho que praticar. Isso eu tenho que praticar. A pessoa furar a fila
na minha frente. Irmãos, pensa numa coisa que faz eu perder a cabeça. Mas em nome de Jesus eu estou mudando. Irmãos, se eu estiver na fila, ainda mais se a fila estiver grande, entrar a pessoa e furar a fila, irmãos, eu tenho que contar até 100. Porque isso me deixa irritado demais. Mas eu estou mudando já. Por exemplo, ontem eu fui pedir um lanche, estava com fome, saí daqui da igreja. Aí fomos pedir o lanche. Chega o rapaz, eu já estava lá, já tinha pedido meu lanche. O lanche vai demorar? Não, vai demorar não, chega aí. Eu falei, é chegado dele. Que veio, não, chega aí, você não tem nada para fazer. Pela brincadeira eu vi que tinha nada a ver. O que acontece? O lanche dele sai muito primeiro que o meu. Eu olhei aquilo e falei assim, gente, eu vou palestrar segunda-feira. Eu vou palestrar segunda-feira, eu não posso falar nada. Eu estava encostado na cama, falei com minhas meninas, é muito difícil, né? Isso aí. Falei com minhas meninas, eu abafei com elas. A minha esposa já estava em casa. Falei com elas, é muito difícil, né? Você vê, o cara chegou depois de mim, passou na minha frente, mas eu vou aguentar. Irmãos, eu consegui aguentar, glória a Deus por isso. Não é fácil. Então, irmãos, é aí que nós vamos ver. Se nós colocarmos a tecla pausa, por exemplo, eu poderia ter falado com o pessoal do lanche, falei, peraí, por que ele passou na minha frente? Eu tinha esse direito, não estava errado se eu falasse, não. Por que ele passou na minha frente? Por que vocês deixaram ele passar na minha frente? Eu quero o meu lanche primeiro. Mas na Kombi estava escrito assim, Igreja Pentecostal, Avivamento e Poder. Eu estava com roupa de cristão. O pessoal do lanche sabe que eu sou cristão. O que custava? Eu deixei passar. Não foi fácil. Mas que eu consegui segurar na tecla pausa, eu consegui. Isso, e a minha menina estava assim, agora que você falou que eu lembrei. Papai, eu estou com muita fome. Falei, minha filha, vou esperar um bocadinho e passa o rapaz com o lanche na minha frente. Então, irmãos, é isso aí. Porque nós temos que aprender a ser paciente. E Deus vai nos testar. E ontem eu fui aprovado, ontem. Eu creio que amanhã também, depois da manhã também, em nome de Jesus. Mas eu mesmo sendo cristão já aconteceu. Eu lembro que uma vez eu estava no Aquaflash. E um rapaz, a gente estava com a turma da igreja lá. Um rapaz todo metidinho, saradinho, né, meio bom de conversa. Eu vendo aqui, ele entrou na frente do rapaz. Na frente assim da filha. Eu olhei aquilo e falei, o quê? Fui lá, passei na frente do cara que deixou ficar na frente dele, entrei e fiz assim. Ninguém falou nada. Mas atitude errada, irmãos. O rapaz errou, mas eu errei também. Porque eu poderia ter criado um problema ali, poderia ter criado uma situação ali, depois eu falo assim, mas ele é evangélico? Então nós temos que agir com princípios. Não é que nós temos que ser bobo, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós podemos chegar e conversar, olha, rapaz, você passou na minha frente, isso não é legal, né? Eu estou ali esperando há um tempo já, mas não fazer o que eu fiz. Cheguei e fui na frente do cara sem dizer nada, sem nada, esperando e falar com o outro. Não, se você deixou o cara enfiar na sua frente, então eu vou ficar na sua frente também. Então são determinadas atitudes que muitas vezes falta a tecla pause para nós. Que nós devemos aprender isso, não agir pelas emoções, agir por princípios. E nós somos cristãos, nós temos que ser diferentes, nós somos sal da terra, nós somos luz. Amém? Vamos encerrar? Vamos colocar de pé e vamos fazer oração. Quero chamar o presbítero André para estar aqui orando. Vamos colocar de pé? Presbítero André, vamos pôr o louvor aí, vamos um pouquinho? Vamos pôr aí para a gente meditar como que nós estamos agindo. Hoje nós passamos um pouquinho do horário, irmãos. Eu descuido aqui porque eu empolgo aqui, mas nós vamos acertar esses horários ainda. Nós vamos colocar um pequeno louvorzinho para a gente pensar se nós estamos agindo dentro daquilo que foi falado aqui, se eu estou agindo, se vocês estão agindo, e que se nós podemos agir, que nós possamos meditar nisso, para o nosso casamento, para a nossa vida do dia a dia. Se nós conseguimos colocar lá fora, nós vamos conseguir colocar isso no nosso casamento. Se nós conseguimos colocar isso em prática no nosso casamento, nós vamos conseguir colocar lá fora também. Me sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor. Aleluia. Uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou. Um presente enviado pelo meu Senhor. É assim, irmãos, que nós pensávamos da nossa esposa e nosso esposo. Devemos continuar pensando. Com meu peito uma dor. E no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Pois
tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amado simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já mostrou. Você é minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém, amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva, e agora sua mulher. Vamos nos molhar na chuva do Senhor, alimentar com bênçãos o nosso amor, fazer valer a pena tudo que a gente conquistou. Vamos juntos fazer tudo de agradecimento a Deus. Quando mais precisei, você me apareceu, um presente e o remetente era Deus. Aleluia. Nós possamos, irmãos, sempre trazer à memória como nós éramos no início do casamento e nós consigamos manter isso. E aquilo que nós temos que mudar, que nós venhamos a mudar. Nós venhamos a procurar melhorar cada dia mais e mais. Eu sei que eu não vou chegar à perfeição. Eu sei que eu não vou ser perfeito para minha esposa. Eu sei que ela não vai ser perfeita para mim, não é diferente com um de nós, que todos nós estamos aqui. Mas nós podemos querer a cada dia ser melhor. E se nós fizermos isso, nós vamos ser pessoas felizes. Nós vamos ter uma família feliz. Nós vamos ter um casamento inabalável. Quero convidar o presbítero André que esteja orando por todos nós em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar a mão no coração. Pai querido e amado, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar nessa palestra, meu Pai. Pai, pelos conselhos dados, Senhor, que nós possamos colocar em prática, meu Deus. Que nós possamos entender, meu Pai, que a esposa e o esposo é um só. Que você agradando a sua esposa, ou agradando a seu esposo, você está agradando a si mesmo. Que você foi feito um encaixe perfeito, tanto um como o outro. Porém veio de natureza diferente, de família diferente, costumes diferentes, e temos que se adaptar. Não podemos, meu Deus, ceder ao inimigo, meu Deus, dar oportunidade. Não, meu Pai. Abençoa cada casal que ouviu a palestra, tanto pela internet como aqui presente hoje, meu Pai. Pai, que o Senhor, meu Deus, estende as mãos para que venha abençoar, tirar a contenda, meu Pai, tirar, meu Deus, o ciúme, tirar aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Que todos saiam daqui abençoados, transformados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, a palestra está encerrada, irmão, em nome de Jesus. Segunda-feira que vem estamos juntos aí, que vocês possam convidar outros casais para estar conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, em nome de Jesus. E lembrando que quarta-feira nós temos o culto de cura e libertação. Você que nos assistiu pela internet, venha participar conosco. Tenho certeza que vai ser uma bênção para o seu casamento, em nome de Jesus.